Fala, turma! Vamos estudar processo seletivo da AGESUS. Nos conhecimentos básicos, os normativos da AGESUS. Na prova serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme especificados a seguir. Aqui trataremos de Resolução 16 de 2024, que aprova a atuação da AGESUS em cooperação com o Ministério da Saúde. Aqui você vê 5 itens dos conhecimentos básicos normativos da AGESUS. Aqui no canal Ó Concurso, veja nos cards, existe playlist com áudio leitura de cada uma dessas legislações normativos. Tudo bem? Então, outro vídeo resolvendo questões, na verdade, julgando itens, como a banca CESP, SEBRASP costuma fazer. Então, provavelmente na prova esteja assim, de acordo com a Resolução 16 de 2024, julgue os itens a seguir. O que é julgar? Você vai ler o item e dizer certo ou errado de acordo com esta Resolução 16. Na aprovação e promoção do seu Código de Ética e Conduta, a contratada deverá observar, entre outras diretrizes, revisão e atualização do Código de Ética e de Conduta pelo Conselho Deliberativo, no mínimo a cada 2 anos. Aqui nesse item, primeiramente, no mínimo a cada 2 anos, é a pergunta reflexiva que você se faz, tanto enquanto estuda, como principalmente lá no momento da prova, porque no item você precisa observar minúcias, pormenores, detalhes, uma palavrinha a mais, uma a menos, uma substituição, troca. De repente, o número mágico, como eu gosto de dizer, não seria 2? Só perguntando, galera. E é diretriz essa revisão e atualização do código, inclusive, que está entre os normativos que precisam ser estudados. Veja o item 5, Resolução número 9 de 2024, que aprova o Código de Conduta e Ética da AGESUS. Já fizemos um vídeo julgando itens sobre esse código e também sobre os demais normativos. Veja nos cards. Existe a playlist com itens sendo julgados a respeito deste decreto, desta resolução, desta lei, desta outra resolução e neste vídeo sobre a Resolução 16 de 2024. Falei, mas é aí. Você marca certo ou errado e com convicção porque você quer ganhar ponto. Quem faz mais pontos, melhor classificado, melhor classificada fica. E você quer a vaga, não é verdade? Veja que está tudo certo. Eu destaquei na cor verde, sublinhei, no mínimo a cada 2 anos, o quê? Essa revisão e atualização do Código de Ética e de Conduta pelo Conselho Deliberativo. Também é importante nesse item observar, a revisão e a atualização é feita pelo Conselho Deliberativo ou não? Você viu comigo aqui. Sim, senhora, sim, senhor. Portanto, o item está certo. Vamos a outro item. O presente contrato de gestão. Que presente? Este aqui, galera. Porque a resolução aprova o contrato de gestão para a atuação da agência AGESUS nos termos de lei, nos termos de decreto. Esse decreto 11.790, inclusive, está também no conteúdo programático. Olha aqui. E já existe a audioleitura aqui no canal desse decreto. Você ouve enquanto lava a louça, passeia com o cachorrinho, antes de dormir, logo ao acordar, fazendo a caminhada ou a esteira lá na academia. E aí? Certo ou errado? Será disponibilizado integralmente na internet pelo Ministério no prazo de 15 dias, contado da data da sua celebração, revisão ou renovação. Então, o contrato será disponibilizado totalmente na internet. Isso é verdade? Você leu e sabe que é. E integralmente disponibilizado pelo Ministério. Que Ministério? Ainda que estivesse Ministério da Saúde, o item está incompleto, você verá a fundamentação. Também nesse item, você, atenta e atento, observaria
prazo de 15 dias ou de 30 dias? Vamos lá ver? Olha só, pelo Ministério da Saúde e também pela contratada. Grifei na cor vermelha. Essa disponibilização integral na internet do contrato de gestão é feita tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela contratada e é realmente no prazo de 15 dias, porque citou apenas ministério e nem especificou de que ministério se tratava. O item ficou errado. Porém, vou aqui colocar em negrito e também na cor verde que o prazo realmente está bonito. Prazo de 15 dias, mas o item errado. Guarde. Na internet, pela contratada e pelo Ministério da Saúde, disponibilização integral do contrato de gestão. Agora veja o parágrafo único. O extrato desse contrato e os eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial da União, DOU, pelo Ministério da Saúde, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. Até o 5º dia útil do mês seguinte à assinatura do contrato de gestão. Então, no caso de extrato ou de aditivos, serão publicados até o 5º dia útil do mês seguinte ao de assinatura do contrato, apenas pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União. Agora, na internet, será lá publicado, disponibilizado o contrato em si, o contrato de gestão, pela contratada e pelo Ministério. Por isso que talvez há alguma confusão para uma ou outra pessoa que está fazendo o processo seletivo, viu contrato de gestão, leu essa resolução, sabe que existe a publicação, disponibilização integral, mas confundiu a leitura e não percebeu que no Diário Oficial da União, apenas o Ministério da Saúde. Agora, na internet, além do Ministério da Saúde, também a contratada precisa disponibilizar. E na internet, no prazo de 15 dias. No Diário Oficial da União, no caso do extrato e de eventuais aditivos, lá no Diário Oficial da União, a publicação, a divulgação, a disponibilização apenas pelo Ministério da Saúde e até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura do contrato. Legal? Eu achei difícil esse item. Contrato de gestão é o documento elaborado pela contratada que contempla as ações para a sua execução do programa de trabalho, o qual relaciona especificamente esses esforços a metas, indicadores de impacto e resultados chaves ou resultados-chave intermediários. Legal isso daqui, né? Carros, bomba, palavras-chave, resultados-chave. Tá certinha a concordância. Não discuta com a banca, a redação não está errada, inclusive na resolução está corretíssima. Mas você não está olhando língua portuguesa. Você quer saber, esse conceito, essa expressão, tem essa definição? Veja que não. Plano de ação é documento elaborado pela contratada. Então, não é contrato de gestão. O que é contrato de gestão? Instrumento firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e instrumento firmado entre a União e a contratada para atendimento das finalidades previstas em lei e suas respectivas alterações. Agora, o documento elaborado pela contratada é o plano de ação. Por isso, esse item errado. Tá fácil? Tá legal? Tá gostando do vídeo? Deixa um like, porque a pessoa está assistindo aos vídeos do canal e esquece de deixar um joinha. Isso ajuda demais o canal O Concurso do Fábio Nagata. Com vistas ao controle social e institucional, deverá a contratada enviar ao Ministério da Saúde a documentação e relatórios mensalmente, até o 20º dia do mês subsequente. É isso que está escrito na resolução. Galera, primeiro, relatórios mensalmente ou bimestralmente. E, mais que isso, mais importante, até o 20º dia do mês subsequente ou até o 10º dia. E deve enviar ao Ministério da Saúde ou seria a outro ministério? São apenas perguntas, mas você estudou e sabe que está certo. Veja em destaque 20º dia do mês subsequente
e os relatórios e documentação são encaminhados mensalmente para controle social e institucional. É um dever da contratada. Item totalmente correto. Mais um, vai lá. O encaminhamento ao Ministério da Saúde do plano de ação. Lembram-se o que é o plano de ação? No primeiro item, não era contrato de gestão. O encaminhamento ao Ministério da Saúde do plano de ação anual deverá ser acompanhado de informações quantitativas que permitam a avaliação da proposta, incluindo notas técnicas e relatórios gerenciais pertinentes. Encaminhamento a esse Ministério, o da Saúde, plano de ação anual ou mensal, deverá ser acompanhado de informações quantitativas? Ah, galera! Pessoa mais atenta. Você aí, tenho certeza que gritou quantitativas não, Fábio, qualitativas. Então tá errado, tá? Olha, sublinhei na cor laranja. Vou ampliar para você ver bem. Informações qualitativas. Trata-se de qualidades e não de quantidades. Por isso não é quantitativa, item errado. Mais um. Olha o tamanho da redação desse item. Pessoa cansada, ansiosa no momento da prova. Muita chance de errar, mas você não. Assiste aos vídeos do canal Ao Concurso. Lembram-se, 2 playlists para esse processo seletivo da agência AGSUS. Uma playlist, áudio leitura dos 5 itens normativos da agência. Outra playlist com vídeos em que julgamos certo ou errado sobre o Código de Conduta, sobre o Estatuto da AGSUS, decreto, lei, que está lá nos conhecimentos básicos do conteúdo programático. O descumprimento injustificado dos objetivos e metas avançados, acordados, ok? E dos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade na prática de quaisquer atos de gestão, ensejará a responsabilização dos dirigentes e ou gestores proporcional ao grau de adimplência ou à gravidade da falta, observada a culpabilidade imputada a cada um dos agentes, na forma da legislação vigente aplicável ao caso concreto, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Você lê um item desse, seja estudando ou lá na hora da prova, e você se sente um advogado, né? Porque fala de contraditório, ampla defesa, culpabilidade, vou imputar isso, vou imputar aquilo, fala de falta, fala de gravidade, responsabilidade, e também citou princípios constitucionais, impessoalidade, moralidade, publicidade, é o famoso LIMP. Escreva nos comentários, vamos interagir? Onde está o LIMP na Constituição do Brasil? Qual é o artigo? Escreva apenas o número. Saberei que você está respondendo a essa pergunta aqui do Fábio. Então, o descumprimento injustificado, tudo em um item você precisa observar. É o cumprimento ou descumprimento? É justificado ou é injustificado? Dos objetivos e metas avançados, em concordância, em acordo, e dos princípios da impessoalidade ou pessoalidade, moralidade, publicidade, etc. e tal, ensejará responsabilização, culpabilidade. Tá tudo certo? Pausa reflexiva dramática, porque eu acho que esse item, porque ele é muito comprido, a pessoa se perde em detalhe. Eu falei no começo do vídeo. Precisa estar atento. Faça o que eu sempre deixo de recomendação para as pessoas. Prova de concurso público da Sebrasp. É no detalhe que você ganha ponto. Então você lê baixinho, balbuciando. O descumprimento injustificado dos objetivos e metas. Então você está lendo para você mesma, para você mesmo. Assim o seu cérebro tem mais atenção. Você viu algum erro? E aí? É isso mesmo? Vamos ver? Não está correto. Olha essa palavra. Tanto adimplência quanto inadimplência são palavras que não estão, né, no nosso vocabulário do dia a dia, da conversa, do diálogo, da fala, do colóquio. Não está na linguagem coloquial. Quem é a pessoa inadimplente?
é aquela que está devendo, deixou de pagar uma conta. Quem está adimplente está em dia, está em ordem, com os boletos pagos, tudo bem. Você viu então que está errado porque não é adimplência, mas inadimplência. Veja, proporcional ao grau de inadimplência. E o Fábio aqui não marcou, não grifou. Fábio, você pecou, hein? Perdão. O contrato de gestão, de que trata a resolução do Conselho Deliberativo, número 16, de 2024, está vendo um monte de linguiça que a banca coloca para fazer candidato se dispersar na leitura. Vá direto ao que importa. O contrato de gestão poderá ser rescindido a qualquer tempo, respeitadas as disposições legais e normativas às quais estão sujeitas as partes signatárias, que assinaram o contrato, por acordo entre as partes ou administrativa pelo Ministério da Saúde. E aí, certo ou errado? Certo! Veja em destaque. Administrativa, acordo entre as partes ou administrativamente pelo Ministério da Saúde. Não seria judicialmente. Por isso eu trouxe esse item, está correto, mas poderia estar na sua prova. Tudo aqui escrito, um monte de coisa para deixar candidatos desesperados, porém você viu que realmente é administrativamente, não é juridicamente, não é judicialmente. Legal? Outro item, entre as obrigações da contratada para fiel cumprimento do contrato de gestão. Veja que cada item, ou a maioria deles, fala desse contrato. Claro, a resolução 16 aprova o contrato de gestão para a atuação da agência AGESUS. E lá você vai trabalhar, porque você vai fazer a melhor prova, a prova da sua vida. Entre as obrigações dela está a de fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos serviços e ações sempre que necessário. Tá vendo? Pessoa que não estuda, outra pessoa diz que acerta questões ou julga itens em processos seletivos, concursos públicos da Sebrasp, por intuição, marcaria certo e ganharia o ponto. Reflexão. Veja que não, porque é obrigação do Ministério da Saúde, sigla MS. É o Ministério da Saúde que vai fornecer as orientações. É uma das obrigações desse ministério. Agora, obrigações da contratada são outras que estão na cláusula 3ª. As obrigações do Ministério da Saúde na cláusula 4ª. Então precisa saber disso, porque a banca gosta de misturar uma coisa com outra. Você vê isso agora em destaque na cor cinza? É obrigação do Ministério da Saúde, não é da contratada. E fique esperto, fique esperta. A banca de concurso público, seja qual for, ela quer que a maioria erre. Poucas pessoas acertem, fica fácil a classificação final. Tá legal? Relatório de monitoramento é o conjunto de informações compiladas dos relatórios técnicos elaborados pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, acompanhadas da análise dos resultados alcançados em relação às metas previstas no programa de trabalho. Relatório de monitoramento. Esse conceito, de acordo com a resolução, é essa a sua definição? Certinho. Bem comum. Existem várias expressões, existem vários termos que você precisa saber a definição. Nesse caso, tá bonito, tá legal, tá na cláusula 1ª, que fala das disposições preliminares, das definições, inciso 6º, relatório de monitoramento, é tudo o que está aqui no item. Por isso, vou colocar na cor verde, porque estamos animados e acertando muitos itens na nossa preparação para o processo seletivo. O Ministério da Saúde providenciará o apostilamento para inserção do cronograma de desembolso em até 30 dias após a assinatura do contrato e no início de cada exercício financeiro, sem prejuízo da realização de eventuais ajustes por intermédio do mesmo instrumento. O instrumento aqui de que trata esse item é o contrato de gestão. E aí, em até 30 dias após a assinatura do contrato, Fábio, nós não lemos algo lá até o 5º dia útil? Lá é uma coisa, aqui é outra. E você vê isso na resolução, bonito,
em até 30 dias. Parágrafo 1º, lá na cláusula 12ª dos recursos financeiros. Faça a leitura. Toda vez que você lê e lê novamente, você está assimilando o conteúdo gradativamente. Então, realmente, é em até 30 dias após a assinatura do contrato. Aquilo de até o 5º dia útil após o da assinatura, está lá no outro item, volte no vídeo, você verá. Para não errar, beleza? Outro item certo e bastantes itens certos neste vídeo, porque nos demais houve uma pessoa que reclamou. Tá tudo errado no seu vídeo, Fábio. É porque quando nós vemos o erro, nós aprendemos. E uma das formas de aprender é errar. Só que você pode errar enquanto está estudando. Você não vai errar lá no dia da prova. Não vai. Oxalá. Amém. Rumo até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.